Igreja, graças a Deus, agradeço ao irmão Everson pelo convite, pela bem-vinda, mas a gente é da casa, tá bom? Mas obrigado, glória a Deus. Irmão Pérez, família, que batizou, nem sabia, né? Glória a Deus. Reni Amar, lá do comecinho da Madureira, sempre é bom ver você no louvor. Glória a Jesus. Deus é bom. Josué capítulo 2, vamos ler aí, irmãos, a palavra do Senhor, o livro de Josué, capítulo de número 2, de vários versículos, uma história linda, e creio que Deus tem alguma coisa especial para nós nesta noite. Todos encontraram Josué, capítulo 2, iniciando o primeiro verso, depois vamos ler mais adiante. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Um pouquinho mais adiante, que a história é longa, o verso 18 diz assim: se vindo-nos a terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizer descer, e se não acolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e a toda a família, teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, e seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Até aqui, poder sentar. É uma história um pouco longa da história mas a história é muito linda, a história de Raabe. E cremos que o Senhor quer falar com a gente, amém? Em algumas lições dessa história, e que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E hoje é um dia que tem bastante polêmica com essa história de Páscoa,
que a maneira que o mundo celebra não tem mais nada a ver realmente com a Páscoa, porque a Páscoa surgiu antes ainda dessa história que acabamos de ler, quando o Senhor usou Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito, para tirar do Egito, e naqueles juízos que chamam pragas que o Senhor mandou sobre o Egito, foram juízos, castigos de Deus sobre o Egito, para quebrantar o faraó e assim libertar o povo. A última das pragas do juízo foi a morte de todo o primogênito. E ali então o Senhor disse a Moisés, diz ao povo para preparar um cordeiro, né? E sacrificar à tardinha esse cordeiro e preparar uma refeição. O cordeiro com ervas amargas e pôr o sangue na porta, nos umbrais, que é nas laterais da porta e em cima. E a ordem do Senhor é assim: aonde houver a marca do sangue, o anjo que vai ser enviado para ferir de morte todo o primogênito no Egito, mas onde tiver o sangue ele vai passar adiante, sem ferir. E isso é o significado de Páscoa, passagem, tá certo? Passagem. E ali o Senhor passou sem ferir aonde havia a marca do sangue. Então isto é um ato de sacrifício, né, por amor e para a salvação de alguém. Então isto tudo aponta para Jesus, que no Novo Testamento ele é chamado de o Cordeiro Pascual. Glória a Deus. O Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Então ali surgiu a Páscoa, que o judeu comemora, e a ordem, a lei do Senhor foi para comemorar todo o ano. Então não tem nada a ver com doce, com chocolate, com coelhinho, com ovinho, com isso é tudo coisa pagã. Infelizmente entrou. Então ficou esse símbolo. Mais tarde, quando Deus chama Abraão e promete um filho, e demora toda aquela história até que nasceu o Isaac, aí chegou um dia que o Senhor disse: Abraão, me oferece o teu filho. Para nós essa história é chocante, parece um absurdo, mas aquele povo chamado, em vários nomes, cananeus, amorreus e outros nomes assim, que habitavam toda aquela região da Palestina, eles sacrificavam as próprias crianças aos ídolos, de um ídolo chamado Moloque. Aqueles sacrificavam os próprios filhos primogênitos em oferta àquele ídolo para abençoar a terra, a fertilidade, a produção, essas coisas, essas crenças pagãs. Deus ofereciam crianças. A gente fala muito da prova de fé de Abraão nessa questão, mas mais do que fé é uma prova de amor. Quando o Senhor disse: Abraão, pega o teu filho e me oferece em sacrifício, não era apenas a fé, estava sendo provada o amor de Abraão, porque os pagãos faziam isso para os ídolos. E o Senhor disse: será que Abraão me ama a ponto de ofertar também o seu próprio filho? E quando Abraão vai fazer isso, o Senhor impediu, porque, claro, Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Então é estranho para nós, mas tu vê o contexto cultural da época, você vai ver, não tinha sentido. E a resposta que o Senhor deu a Abraão foi isso: eu sei que tu me ama, que tu teme o meu nome. Provou isso. Aleluia. Então foi mais do que fé, foi uma prova de amor. E daí, naquele momento diz que Abraão, o Senhor, o anjo de Deus fala: Abraão olha para o lado e está um cordeiro amarrado. E aquele foi o cordeiro substituto que morreu em lugar do Isaac, que Abraão ofereceu em sacrifício. Semelhante, mais tarde, a saída do Egito, a descendência de Abraão quando saiu do Egito, que ele teve que oferecer o cordeiro também como sacrifício. Então já veio da história de Abraão, do cordeiro substituto. Aí mais tarde, na descendência de Abraão, quando é libertado do Egito, a mesma coisa, foi sacrificado um cordeiro em lugar dele, né? Em lugar dos primogênitos.
E daí surgiu aquela história que está na lei, que todo primogênito então pertence a Deus. Todo primogênito era consagrado ao Senhor. E quando era de animais, coisa de puro, tinha que oferecer um resgate. E tinha que também oferecer uma oferta, um resgate pelo primogênito. Que surgiu, ficou na lei por causa disso, a justiça de Deus. Parecem coisas pequenas, mas são simbologias proféticas que estão no Antigo Testamento. Aí chegamos à história que nós acabamos de ver sobre esta mulher, que aí mais tarde, então, depois da peregrinação no deserto, aqueles 40 anos, aí já não era mais Moisés o líder, mas agora era Josué à frente do povo, passa o Rio Jordão, acampa próximo então a Jericó, mas antes de passar o Jordão foi que ele mandou esses espias, aí conhecer a terra e ver como era a terra, passar para conquistar a terra, né? Esses dois homens chegam e vão se hospedar na casa dessa mulher. Diz que ela tinha uma casa no muro. Lembrando que diz a história que os muros de Jericó, porque naquele tempo era a segurança da cidade, era uma muralha em volta das cidades, era coisa da época de segurança. Hoje, claro, seria impossível e inútil, mas para aquela época era tudo, né? Porque os exércitos eram a pé e a cavalo, os inimigos, então cercava a cidade com longas muralhas. E diz que a muralha de Jericó podia passar 2 carros emparelhados, aqueles carros a cavalo, lógico, aqueles de guerra. Podia passar 2 carros por cima da muralha, então é uma espécie de uma ponte, né, praticamente. Outros dizem que existia um muro interno, que ficava um corredor entre os muros, onde os soldados se abrigavam e lutavam e defendiam a cidade em caso de ataque. Então diz que a casa dessa mulher era em cima do muro, dessa muralha, tanto que tinha uma janela que dava para fora dos muros. E esses homens vão ali e se hospedam na casa dessa mulher, que segundo a própria Bíblia diz, ela era uma mulher prostituta. Então era uma casa, uma espécie de pousada, mas uma casa de prostituição. E esses homens se abrigam ali. Então a situação de Raabe não era das melhores, né? Ela habitava numa cidade pagã, ímpia, que fazia esses tipos também ainda de sacrifícios, de crianças, e outro tipo. A maldade daquele povo era muito grande. Então quando a gente fala que o Senhor mandou matar, destruir tudo, tem muita gente que contradiz a Bíblia e não aceita, e murmura e critica contra isso, mas nós entendemos que a paciência de Deus, ela tem um limite, e quando chega o limite da paciência, o Senhor envia o juízo, sim. Isso nós precisamos entender. Então foram muitos séculos daquele povo da Palestina, pagão, fazendo todo tipo de maldade e imoralidade. Era um povo sanguinário, difícil, que, como disse, que sacrificava até crianças a ídolos, suas próprias crianças. Então chegou um tempo de juízo. Então quando Deus mandou o povo para lá, também era uma execução de juízo, que era para exterminar aquele povo e conquistar a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas desse povo. Então Raabe nessa história é uma mulher de uma situação difícil. Primeiro porque a cultura, a cidade em que ela vivia, um povo mau e difícil. Segundo, por causa da vida que ela levava como sendo prostituta, ou tendo uma casa de prostituição, com certeza não era vista com bons olhos pelas mulheres da cidade, e outros que sabiam que seus homens, seus maridos iam para lá, para a casa de prostituição. Então ela tinha tudo ao contrário e tudo negativo na sua vida por essa posição, né? Quando esses homens chegam e vão se hospedar na casa dela, logo a notícia correu, alguém falou para o rei: olha, está na casa de Raabe os espias. Então a vida dela já passa também a correr perigo, além de tudo, né? Porque além dela estar nessa situação, agora é denunciada ao rei que está abrigando inimigos. Isso era uma sentença de morte. Então ela estava em apuros de todas as maneiras, certo? A situação dela não era nada boa. E aí então ela ainda usa uma artimanha, porque as casas daquele tempo também eram diferentes de hoje, eram
telhado mais chato, cheio de capim, outra coisa, não é coisa bonita que nem hoje. Até quando falam levar aquele paralítico a Jesus e arrombaram o telhado, a gente pensa num telhado assim, claro que não, era madeira com palha, então arrombaram as palhas lá e largaram o paralítico lá, então era desse jeito. Então eles botavam as canas de linho, junco, outras coisas em cima para fazer o telhado e até também para secar, para artesanato e outras coisas. E diz que ela então bota esses homens e esconde no meio das palhas lá em cima do telhado da casa, e esconde eles lá durante o dia, durante a noite, fica lá o culto lá. E ela enganou os soldados do rei, dizendo: olha, tiveram os homens aqui, mas já foram, vão depressa que vocês alcançam eles, né? E os soldados saíram, e ela com os homens escondidos lá, e depois de noite, madrugada, abriu, largou eles pela janela e mandou eles embora. E assim socorreu e salvou eles, certo? Acontece o seguinte, que ela já sabia do que Deus havia feito, e aqui entra uma coisa importante: vão anunciar, testemunhar e contar das obras do Senhor. Aleluia. Por mesmo naquela cidade pagã e difícil, que não tinha nada dos meios de comunicação de hoje, né? Era apenas a cavalo, a pé, mensageiros e coisas assim, não tinha nada dessas facilidades que a gente tem hoje. Mas a história de que o Senhor tirou os do Egito, a história dos 40 anos de peregrinação, a abertura do Mar Vermelho, todos aqueles milagres, os reis que eles já tinham vencido antes disso, toda essa história já tinha chegado em Jericó, certo? Já tinha chegado aos ouvidos de Raabe. Aí a importância da evangelização, testemunho, contar o que Deus está fazendo. Observe o seguinte: as notícias más correm rapidamente, mas as notícias boas andam lenta, né? Que nem diz o gaúcho, as más notícias vão a pé, e as más notícias andam a cavalo, né? Mas as boas notícias vão a pé, coisa de gaúcho, né? Então está se entendendo? É mais ou menos assim. Mas então já tinha chegado lá a notícia, e aí quando ela vê esta oportunidade, e aqui é uma grande lição, quando a pessoa vê uma oportunidade, a situação dela era desesperadora, pela situação que ela vivia, pelas notícias que chegaram do que Deus vinha fazendo em favor de Israel, que vinham conquistando e derrotando todos na frente deles. O medo já tinha chegado à cidade. Ela foi denunciada ao rei que estava abrigando espias. A vida dela estava, como a gente diz, por um fio. E aí ela vê a oportunidade de salvação para ela. O que ela disse para aqueles homens? Eu ajudo vocês, mas vocês fazem aliança comigo, de que vão poupar a minha vida e a minha família, quando Deus de vocês entregar esta cidade na mão de vocês. Aleluia. Então nasce ali uma aliança, e como esse sinal da aliança, que nós lemos uma parte aqui, não lemos toda a história, então eles disseram o seguinte: então vamos fazer o seguinte, o nosso sinal desta aliança é o seguinte: põe um fio, um cordão de escarlata, que é uma cor vermelho vivo, tu põe isso na janela por onde você vai descer, fez as descer, porque eles iam de fora e iam ver lá para lá de fora da muralha o cordão vermelho, porque a ordem seria dada aos soldados de Israel: ó, naquela casa que está um cordão vermelho, todos que estiverem lá dentro, nós fizemos aliança de salvação, não tira nenhuma vida. Então ela fez essa aliança. Isto aponta para a aliança de Jesus. O escarlate, fio vermelho, vem desde a história do cordeiro que eu falei, lá que substitui Isaac. Depois, mais tarde, eu substitui o primogênito, foi derramado o sangue, e agora um cordão vermelho, cor do sangue, pendurado na porta, era o sinal da aliança. Aleluia. Então o que ela tinha? Uma aliança verbal, uma promessa verbal daqueles homens, mas tinha um cordão como sinal da aliança pendurado lá na janela. Então os homens vão embora e ela fica na expectativa, e passaram-se vários dias. E daí você imagina o cuidado dela, todo dia conferia, aquele cordão está lá, ninguém tirou, o vento não levou, ninguém roubou, está lá todo dia conferir, e a ansiedade todo dia, que hora eles vão chegar, que hora eles vão vir, e aquele cordão tem que estar na janela, porque ele ali é a aliança da salvação dela. Aleluia. Isso aponta para Jesus e para nós. Primeira lição, ela viu uma oportunidade e não perdeu a oportunidade, era a saída da salvação. Aí ela
faz uma aliança e tem um sinal da aliança ali, aleluia. Então isto aconteceu e aponta para Jesus, o cordeiro que foi sacrificado, o sangue que foi derramado, uma aliança que nós temos, que ele fez com a gente, com o próprio sangue, e aquele fio de escarlate simboliza o sangue de Jesus na nossa vida, e onde houver o sangue do cordeiro, o inimigo não pode tocar. O anjo da morte qual é? Aquele que leva para o inferno, para a perdição. Mas onde está a mancha, a marca do sangue, o sinal do sangue, ele tem que passar adiante, e não pode ferir, não pode levar para o inferno, não pode matar, não pode botar na condenação, porque o sinal da salvação, a aliança está ali. Então a história da Raabe é isso aí, e ela ficava ali todo dia cuidando. Mas aí tem essa história, parece frágil, mas aí está a história da fé, não é verdade? Era só uma promessa, era só um cordão na janela, parecia algo tão insignificante, mas ela dizia: isto é a minha salvação, e ela punha fé nesse negócio. É isso que nós precisamos entender, é a nossa esperança da salvação. Parece às vezes frágil, mas não é. Então era aquele cuidado dela, ao amanhecer, ao anoitecer, diariamente, para manter aquele cordão ali. Interessante que Hebreus capítulo 11, verso 31, fala dessa fé de Raabe. Diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, lá de Jericó, né? Acolhendo em paz os espias que Josué havia mandado. Então diz que pela fé ela se salvou, crendo nesse negócio, embora parecesse frágil, mas não era. E que isso tudo aponta para Jesus Cristo, que quando nós olhamos, que em Isaías 53, outras passagens, quando profetizou sobre Jesus, diz que ele era sem aparência e sem formosura, como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, não abriu a sua boca, uma aparência frágil. E quando ele nasce numa manjedoura, num lugar simples, humilde, e vai para uma das piores aldeias, que era Nazaré. Tanto que mais tarde, quando Filipe fala para o seu irmão Natanael, dizendo: encontramos o profeta, aquele profetizado por Isaías, o filho de José, ali da aldeia de Nazaré. Natanael diz: pode ser alguma coisa que presta de Nazaré? Aleluia. Vê assim. Então, se a gente olhasse, e por que muitos na época nem criam em Jesus? Os próprios irmãos deixam dificuldade. No oitavo diz que Tiago só foi crer depois da ressurreição de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, só foi crer depois da ressurreição. Então te olhava assim, não tinha aparência, veio como um menino simples, pobre, nasce numa manjedoura, se cria na pior vila da região. Então ninguém dava grande coisa por ele, mas ali estava o enviado de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Então parece frágil, mas tem uma grande verdade. Parece frágil, mas traz algo forte do Senhor. Assim é a igreja, assim a minha, a sua vida. Pode ser que o mundo olhe e diz: não é nada, essa igreja não é nada, aquele crente. Mas está uma essência do poder e da graça e da aliança de Deus sobre a sua vida. Algo grande da parte de Deus. Então a Raabe, vendo todas essas coisas, vê que a história dela vai aparecer, como eu li aqui em Hebreus, vai aparecer também Tiago falando dela, dessa obra extraordinária que ela fez. E em Mateus capítulo 1 aparece ela na genealogia, sendo da trisavó do rei Davi. Aparece lá na genealogia de Jesus. Uma mulher de uma vida duvidosa como era, numa história difícil, de um lugar difícil, mas ela viu uma oportunidade de salvação, não perdeu essa oportunidade e fez uma linda história, que ficou para a eternidade a história dela, porque está registrado nas páginas sagradas. Glória a Deus! Em Mateus 1, Hebreus 11 e Tiago capítulo 2, está a história dessa mulher, porque ela ousou crer em algo que parecia impossível, apenas a palavra dos homens que ela nunca tinha visto na vida.
E o sinal do acordo, um cordãozinho na janela. Deus da glória. Aleluia. Não despreze, como disse Isaías, o tempo das coisas pequenas. Porque a essência daquele que faz e que abriga o poder da palavra e da aliança. Quando aqueles homens chegaram e contaram para Josué, olha, uma mulher nos abrigou e nos salvou, Josué disse, vamos honrar essa aliança. Agora o soldado, não. Se alguém matar alguém daquela casa, vai pagar com a própria vida. Entre lá e salve todos que tiver naquela casa. Por quê? Porque foi dada uma palavra em nome do Senhor. Aleluia. E uma palavra em nome do Senhor nosso Deus não falha, não falha. Um dia o profeta Elias disse assim, olha, não vai mais chover em Israel, segundo a minha palavra, não chove mais até... Aleluia, uma palavra de Deus tem poder. Não, mas é só uma palavra, pega ela, porque a palavra de Deus, ela tem solução, ela tem a resposta, ela tem a salvação, aleluia. Então ela creu nessa palavra, marcou ali, guardou aquela aliança e a história de salvação, de resgate da vida dela, que ficou na história sagrada, aleluia, é a grande lição para nós, aleluia. Creia, se apegue, aleluia, na palavra, na aliança, porque aponta para Jesus Cristo, aleluia. Parecia pequeno, parecia frágil, nasceu na manjedoura, cresceu lá em Nazaré. Quando começou a iniciar seu ministério, seus próprios irmãos não acreditavam. Diz que tanto ele fez muito pouca coisa em Nazaré por causa da incredulidade, teve que sair de lá. Um dia os irmãos dele até zombando, dizendo, você que é, né, tem profeta, as coisas, vai para Jerusalém, para a capital, lá para a festa, e aparece lá, faz as coisas lá, aí você vai ser famoso. Porque não acreditavam nele. A gente lê isso e não pensa, gente, é porque eles não acreditavam, vai para lá. E Jesus disse, não é a minha hora ainda. Daí Jesus vai no fim da festa, chega lá e toma no último dia da festa, no lugar elevado, e diz, se alguém está com fome, se alguém está com sede, vem a mim e beba. Mas estava terminando a festa. Aleluia. Olha, 7 dias de festa, depois de 7 dias de festa, que era a festa judaica, todo mundo já bebeu demais, já comeu demais, deve estar satisfeito. Aí Jesus levanta, quem está com fome, quem está com sede? Mas eu não estava falando de fome e sede natural, estava falando do Espírito. Podia estar satisfeito com a bebida, com a comida, com tudo, mas a alma estava vazia, a alma estava seca, a alma estava precisando. E aí que está a lição da Raabe, ela estava em desespero, estava em aflição, mas ela viu a oportunidade e não perdeu, aleluia. Essa é hoje, eu tenho que escapar. E ela disse, olha, a notícia chegou, do que o Deus de vocês já tem feito. Nosso povo está desmaiado, desfalecido, o coração se derreteu. E nós sabemos que o Senhor já entregou na sua mão, na mão de vocês. Então poupe e salve a minha vida. Aleluia. Eu lembro de uma palavra de Judas que diz que nós temos que arrebatar alguns como que salvar do fogo. Né? Então veja essa história, ela foi salva na última hora, no desespero. Né? E Judas diz isso, arrebatando alguns do fogo, aleluia, e salvando. Então nós vemos a mão de Deus para salvar. E que nós devemos crer, ainda que pareça pequeno e insignificante, mas está o agir de Deus. Aí Cristo, que parecia tão frágil e tão pequeno, e quando viram ele sendo levado na cruz, e zombaram, e murmuravam, dizendo, se tu é o Cristo, desce da cruz. Se tu é o Cristo, mostra um sinal, como os fariseus disseram muitas vezes. Faz alguma coisa. E até na hora da cruz, então parecia frágil, morrendo na cruz. Mas na hora em que ele entrega e se rende, porque outra coisa que nós precisamos entender, Satanás não matou Jesus, o inimigo não matou, Jesus se entregou. Aleluia. Jesus deu a vida. Aleluia. Às vezes houve expressões mal colocadas. Jesus, maravilhoso. Não foi isso não, o inimigo nunca teve poder de tocar. Jesus se entregou para morrer em nosso lugar, se deixou ferir em nosso lugar.
Então tudo parecia frágil, mas no momento em que ele rende o seu espírito a Deus, diz que a terra tremeu, o céu escureceu, houve um terremoto, sepulcros se abriram, e daí começaram a ver que ele não era tão frágil como pensavam. Aleluia. Não era o menininho frágil da manjedoura, Aleluia. não era o homenzinho frágil morrendo na cruz, açoitado, ferido, castigado, derramando sangue, não era. Quando ele expirou, a terra tremeu, o céu escureceu, houve ressurreição, houve terremoto, e até o centurião ali que estava ali comandando aquele negócio teve que dizer: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ainda, tudo isso que lembramos esta semana, ainda que os líderes, sumo sacerdote, Anás, Caifás, subornaram soldados para ir lá e negar e dizer que ele não ressuscitou, mas que tinham roubado o corpo dele lá, enquanto cochilaram, dormiram, fizeram alguma coisa e roubaram o corpo para tentar negar a ressurreição, mas não conseguiram. Aleluia. Pela manhã Jesus aparece às mulheres, depois aos discípulos, aleluia. E a palavra às mulheres foi: porque você procura entre os mortos aquele que vive eternamente, aleluia. Aquele que vive. Então Páscoa é isto também, é a passagem da morte para a vida, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, tudo nessa simbologia. Está ali o sangue da redenção, o sangue da aliança, aleluia. Se este sangue já está sobre a sua vida, fica tranquilo. Aleluia. Glória a Jesus. Fica tranquilo que você está coberto pela maior proteção e a maior segurança do universo. Aleluia. Nada, absolutamente nada sucede na sua vida sem o conhecimento de Deus, sem o consentimento dele. Você está na mão dele, sobre o cuidado dele. Se alguma coisa não muito boa acontece na sua vida, ora e busca a Deus, entenda que alguma coisa Deus está querendo também através disso. Pode estar tratando de alguma coisa, vai mostrar seu amor e sua misericórdia de uma maneira maior, vai fazer algo maior na sua vida, vai corrigir alguma coisa na sua vida. Eu sei que isso é difícil, mas muitos problemas que nós enfrentamos é correção de Deus na nossa vida. Não significa que Ele não nos ama, que Ele perdeu o controle ou não está cuidando da gente, porque esse é o maior problema nosso no momento de luta e dificuldade, é dizer: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me deixou, o Senhor não está cuidando mais, o Senhor perdeu o controle. Não, Deus jamais perde o controle. Veja, em toda essa história de séculos e séculos e milênio, Deus nunca perdeu o controle. Tudo aconteceu dentro do plano e projeto dele. E mulher como essa que usou crer, teve a vida transformada e fez história, e está na história, como não foi Maria Madalena, entre outras. Aleluia. Deus, Então creia, Ele tem o domínio, Ele tem o controle absoluto. Aleluia. Mesmo que alguma coisa não esteja do jeito que você gostaria que tivesse, Aleluia. mas Deus está no controle, Aleluia. tem o domínio. Procure entender, ore e busque a Deus para ver a situação. Cada caso é um caso, mas Jesus. jamais é abandono, jamais é descuido, jamais Aleluia. é falta de controle de Deus, Aleluia. de cuidado de Deus, jamais. Glória a Jesus, aleluia. Se Ele deu o seu próprio Filho, que tinha Aleluia. mais precioso, para dar a vida na cruz por nós, como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Aleluia. Diz a palavra dele mesmo, aleluia. Então creia e confia nesta verdade. Primeira coisa, creia na salvação. Aleluia. O sangue dele está sobre a sua vida, você é salvo. Segundo, creia que o cuidado dele está sobre a sua vida, não importa a situação. O cuidado dele, o olhar dele está sobre você em todo momento. Confia nisso. Há tantos livramentos de Deus que muitas vezes a gente nem vê, mas Deus cuida da gente. Verdade. Tenha certeza que você está aqui esta noite porque Ele cuidou de você desde o ventre materno até agora. Você está aqui porque Ele cuidou de você. Basta você lembrar quantos amigos e parentes já ficaram pelo caminho. Deus sabe o porquê, mas você ainda está aqui. Aleluia. Passou pandemia, passou tudo, está aqui. Aleluia. Por quê? Porque Ele cuidou de você. Então não tenha medo nem dúvida, Ele cuidou e está cuidando e vai continuar cuidando de você. Creia nisso. Aleluia. E se há alguma dificuldade, Ele está aqui esta noite para te ajudar a vencer, a passar. Amém? Vamos orar?
Não,